Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é o encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumado a ter. E eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo o método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Olá, professoras e professores da rede estadual. Meu nome é Isis Ferrari, eu sou formadora aqui na IFAP. Eu sou professora de História da rede e estou aí atuando aqui na equipe de Ciências Humanas para a gente conversar um pouquinho na TPC de hoje de Ciências Humanas. Então, eu sou uma mulher branca, estou usando vestido de poá, ou seja, preto de bolinhas brancas, tenho uma jaqueta, estou usando óculos. E aqui ao meu lado está o Bruno e do outro lado a Kelly Oliveira. A Kelly está estreando aqui com a gente, né, Kelly? Isso mesmo.
E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre atitude historiadora nessa TPC, mas antes a gente vai falar um pouco sobre o Multiplica, certo? E a gente vai conversar também sobre as orientações finais aí desse programa do governo, né, do nosso governo, que é o Multiplica SP. Aí eu vou pedir para o Bruno se apresentar e para a Kelly se apresentar. Bom, eu sou Bruno Andreotti, formador aqui da EFAP, sou um homem branco, tenho cabelos pretos, uso barba, óculos, estou com um agasalho marrom, uma camiseta preta por baixo, é o que vocês conseguem ver, estou aqui na mesa, né, ao meu lado está a Isis, né, e ao lado dela está a professora Kelly. Bom dia a todos, muito obrigada e é um prazer estar com vocês. Eu sou a Kelly Oliveira, recém-chegada na EFAP, formadora EFAP, da pasta de Ciências Humanas, Currículo, Geografia. Sou uma pessoa de pele clara, 1,5 m, loira, estou usando um casaco xadrez marrom, uma camiseta branca, calça jeans, ao meu lado está a Isis e ao lado dela está o Bruno. E só dar uns parabéns a todos os professores de Geografia, porque hoje é o nosso dia. E como a gente conversou, hoje a Kelly está estreando aqui com a gente, então ela vai dar contribuições bem relevantes aí sobre a atitude historiadora e fazendo um diálogo aí com a geografia. Então daqui a pouco a gente vai começar a conversar e falar um pouco do Multiplica SP. Então esse programa está vindo agora na Secretaria de Educação e é um programa voltado à formação entre pares, ou seja, os professores multiplicadores eles vão conversar direto com seus pares dentro do componente curricular, tem toda uma orientação de como vai ser esse diálogo formativo, como que vai ser as orientações a partir do roteiro formativo. E hoje se encerra, né, Bruno, as inscrições, né? É o último dia. Sim, para professores multiplicadores, né? Então, aí tá o último dia para vocês se inscreverem. Semana passada, né, nós aqui da EFAP tivemos uma ação uma ação de formação sobre formação entre pares também, para divulgar o programa, né? Estivemos em todos os polos, né? Isso. E queria agradecer especialmente que nós visitamos, eu e a Isis, né? A Luanda e a Tânia, né? Nós visitamos o polo 7 e o polo 14, então o polo 7, Jales, Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Votuporanga, Penápolis, polo 14, Barretos, Taquaritinga, Catanduva, São José do Rio Preto, foi onde ocorreu a formação, José Bonifácio, né? Queria agradecer então a acolhida dos polos, né? Fomos muito bem recebidos, a formação foi excelente, né? E eu também, pela conversa também que a gente teve aqui essa semana, a gente soube que em todos os polos foi assim, né? Então queria agradecer para todas as diretoras de ensino. As também. acolhidas dos dirigentes, dos professores, o diálogo. Uma das formações foi em Jales e a outra em Rio Preto. Isso. Então, exatamente. assim, receberam a gente super bem. Então, a gente sai da capital, vai na casa de vocês e é super recebido. Então, a gente queria agradecer bastante mesmo. Sim, exatamente. Não só, falei, a gente agradeceu os polos 7 e 14 porque a gente visitou, mas eu sei que a acolhida foi legal em todos os polos, então queria agradecer a acolhida aqui pela EFAP. E aí a gente vai começar a formação. Lembrando que hoje, se vocês ainda se vocês não fizeram ainda as inscrições para o Multiplica SP, para ser professor multiplicador, trabalhar aí com formação entre pares, conversar sobre o seu componente, enfim, fazer orientação e formação com o seu colega professor, hoje ainda vocês conseguem, então entrem na sede, sigam o passo a passo que está ali, façam as inscrições, tem o vídeo para fazer upload, enfim, todas as instruções estão na sede. Se vocês não conseguem, tem alguma dificuldade, sempre tem um colega professor que conhece, que já fez a inscrição, e aí a gente está aguardando aí também para fazer esse trabalho alinhado com vocês, que é bem gostoso também. E aí a gente vai para o nosso ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, hoje o título está no PPT para vocês, é Atitude Historiadora. Então, a conversa vai gerar em cima desse conceito que é a atitude historiadora. É um conceito que está na BNCC, está no nosso currículo paulista, a gente trabalha nas nossas aulas e a gente vai conversar um pouco sobre isso, como foi aplicado pelo material digital. Então, a gente vai trazer um exemplo de atitude historiadora e vai fazer esse diálogo com geografia e pedir também um diálogo com... Desculpa.
a filosofia, com a sociologia, né? A gente vai também, esperamos as contribuições aí no chat, né? Quando a gente fizer a pergunta, né? Para a gente não ficar apesar do título ser atitude historiadora, para a gente não ficar uma TPC centrado, né? Necessariamente no componente história, embora ele seja o componente principal, né? Vamos seguir aqui, está aqui a nossa equipe de formadores, né? Então, aqui o percurso da pauta que nós vamos fazer, as competências docentes, né? Depois as competências específicas de ciências humanas, vamos falar da atitude historiadora, né? E sempre, né, referenciando aí o material digital produzido aí pela COPED. Né? Então aqui nas competências docentes, né, nós temos valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências, né, que lhe possibilitam o aperfeiçoamento profissional, eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então essa é a competência docente que nós trabalharemos hoje aqui na nossa TPC, né? A competência geral da área de ciências humanas, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas, né? E aí, né, aqui tem no nosso PPT uma pequena, breve definição aí do que é a atitude historiadora, né? Então, aí a história é o conhecimento a ser interpretado e analisado de forma crítica. As fontes históricas devem ser questionadas pelos estudantes e compreendidas a partir das relações entre contextos diversos, né? O professor utiliza essas fontes como recurso didático no processo ensino e aprendizagem, né? Incentivar a atitude historiadora não transforma o estudante em um historiador, mas ensina o aluno a entender os acontecimentos, desenvolvendo a curiosidade e a construção de saberes, né? Então aí, brevemente, uma pequena definição, uma definição introdutória, né, do que seria a atitude historiadora. Ela consta, né, no nosso currículo de História, e aí no currículo está especificamente dessa forma, que a atitude historiadora refere-se ao movimento que professores e estudantes devem realizar para se posicionarem como sujeitos frente ao processo de ensino-aprendizagem, fazendo uso da comparação, contextualização e interpretação das fontes, refletindo historicamente sobre a sociedade na qual vivem e analisando e propondo soluções. Então, para a gente iniciar esse papo, né, a atitude historiadora é fundamental para a gente trabalhar em sala de aula as fontes, né? Semana passada a gente estava aqui comentando, né, a gente fez uma TPC sobre a democracia, sobre cidadania no mundo antigo, né, e a gente usou basicamente as fontes, né, que dão, né, essa base teórica sobre democracia, né? Uma delas, bom, você lembra que você... Nós utilizamos Políbio, nós utilizamos, né, trechos, né, da República de Platão, né? Então, é interessante por quê? Porque a partir do uso das fontes, você vai poder, né, junto ali, construir o conhecimento histórico com os estudantes, né, fazendo a interpretação das fontes. É isso que é interessante, né? Você construir o conhecimento histórico, porque como a gente colocou, né, os estudantes eles não serão historiadores, mas é interessante o trabalho guiado com as fontes ali dentro da sala de aula. E aí essa é a importância também de quando você trabalha com as fontes, você olhar de forma crítica. Então o estudante ele vai questionar e ele pode inclusive trazer uma questão que ele percebe ali na sua realidade quando ele está analisando essas fontes. A gente sabe que muitas vezes o estudo dessas fontes faz com que a gente tenha uma análise mais crítica do nosso próprio contexto, no contexto que a gente vive. Então isso que é interessante, quando a gente chama de criticidade em ciências humanas, uma das formas de se construir essa criticidade, tanto para crianças quanto para adolescentes, é o questionamento mesmo. Aí você pode usar fontes mais primárias, outros recursos, como o pretexto, que também, por exemplo, a música ela é uma fonte, pode ser usado como pré-texto, pré-conhecimento. Isso vai fazendo com que os estudantes aprendam a questionar o passado. Aí o Bruno tem uma palavra bem interessante que é desnaturalização, né, Bruno? Ele sempre usa nas conversas nossas aqui sobre história. Porque a gente, né, lógico, a gente sempre parte, né, na história, a gente sempre parte dos problemas do presente,
para o passado, né? Mas o que é interessante quando a gente lida também com as fontes é entender que cada sociedade ela tem um contexto próprio. Então, e aí, porque se a gente também embute no nosso olhar toda a carga, né, do nosso próprio tempo histórico para o passado, a gente corre o risco que a gente já falou também várias vezes aqui, do anacronismo. Né? Então, é importante, né, quando a gente olha para o passado, a gente desnaturalizar, né, no sentido de saber que o passado foi diferente, né, e saber que o presente também é o resultado de uma construção histórica. Então, assim, as coisas como elas são hoje, elas não caíram do céu, né? Elas têm um processo histórico, elas são fruto da ação humana. E se elas são fruto da ação humana, elas podem ser modificadas. É nesse sentido que a gente desnaturaliza o passado, desnaturaliza as relações sociais para saber que o que é hoje nem sempre foi assim e pode ser mudado. E isso, Bruno, entra na geografia, quando você fala dessa questão de modificação do espaço. Essa atitude historiadora também nós vemos na geografia. Porque quando nós trabalhamos essa conexão, essa diferenciação, essa distribuição no espaço em qual nós estamos inseridos como cidadãos desse nosso planeta, né? Então, esse reconhecimento, né? Reconhecer essa diferenciação, essa modificação do espaço, e isso a geografia, ela trabalha muito bem. A questão da desnaturalização, né, ela não é só da história, ela é de todas as ciências humanas, né? Isso tem na sociologia, né, principalmente tem na antropologia, a questão do horário antropológico, na filosofia também, né? A sociologia, ela traz o conceito de forma mais explícita nos livros didáticos e nos materiais que a gente conhece. Então, a sociologia, ela traz esse conceito bem mais explícito. Então, o estudante, ele vai, principalmente do ensino médio, ele vai trabalhar esse conceito de desnaturalização. Mas é o que o Bruno falou, né? A questão das ciências humanas está bem presente isso. Exatamente. E antes da gente continuar essa conversa, a gente vai propor uma pergunta para vocês aí no chat, né? Que é como que você desenvolve a atitude historiadora em suas aulas. E aí, veja, não precisa necessariamente ser nas aulas de história, né? Mas como a gente está colocando aqui, né? Essa pode ser uma atitude que perpassa todos os componentes das ciências humanas, dependendo do enfoque que você vai dar à sua aula. Então, coloquem aí no chat pra gente, né? Vou deixar 2 minutos, tá na tela. Então, como que você desenvolve a atitude historiadora em suas aulas? Uns 2 minutinhos aí. Disfrutando esta fiesta y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró de mi corazón. Por late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco. Cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo
A gente estava conversando aqui, professoras e professores, sobre a interação de vocês. Então, eu separei algumas coisas que aparecem muito na interação de vocês, que é exatamente a contextualização. Então, quando a gente conversa sobre a atitude historiadora, o que significa essa contextualização e a importância dela? Quando o estudante ele olha para o seu passado, para o passado histórico, e começa a questionar as fontes, fazer uma análise dela, ou por curiosidade, ou por orientação nossa, muitas vezes, a gente sempre tem que contextualizar que momento que está acontecendo ali, essa produção de fonte, qual o objetivo, para que fique rico esse olhar mais crítico e para evitar principalmente esse anacronismo. Então, é interessante que vocês colocam essa sugestão de contextualização. Então, trabalhar a atitude historiadora nas aulas é sempre uma forma também de deixar bem claro esses contextos históricos que estão sendo produzidos essa fonte e quando a gente traz para o nosso cotidiano presente, como que a gente lida com isso, né? Quando a gente traz esses questionamentos, quando a gente faz uma análise mais comparativa, quando a gente percebe as influências que nós temos, né, principalmente o Ocidente, quando a gente fala em ciência ou política, enfim, como que a gente vai lidar com isso? Que tipo de crítica que a gente tece, de desnaturalização do passado, como que a gente faz esse diálogo ali, né? Então, essa contextualização eu acho sempre interessante, porque, muito além do conteúdo, essa forma de você contextualizar o que você está lendo, o que está sendo analisado, ela dá mais sentido na aprendizagem dos estudantes. Aí o Bruno também separou algumas coisas bem interessantes, né, Bruno? Sim. Do que as professoras aqui e os professores colocaram aqui no nosso chat. O professor Fabrício, né, que através de estudos de casos históricos locais, utilizando marcos históricos locais que podemos investigar e aproximar da realidade dos estudantes, né? Aí tem outra contribuição interessante, Edi Denise, que as aulas de história podem contribuir para a formação da consciência histórica, construindo identidade, auxiliando o sujeito a analisar o vivido, possibilitando a intervenção social, individual e coletiva, né? Tem mais aqui algumas, aqui, ó, o Wilma, aqui, ó, pesquisa, análise de documentos e imagens, leitura e interpretação dos fatos, professora Solange, que por meio da metodologia ativa eu desenvolvo a atitude historiadora na minha aula, também com muitas pesquisas e análises interagimos com a investigação científica, né? E aí queria aproveitar esse gancho aqui da consciência histórica, né? Porque também é um conceito que aparece no nosso currículo, né? E tem a ver com a coisa que a gente estava falando, que a gente não vai transformar os estudantes em historiadores, né, em historiadores profissionais. Porém, essa questão da atitude histórica perpassa perpassa o pensamento crítico, a atitude cidadã que você vai ter, né, formação de cidadãos autônomos, etc. E é interessante porque... Devido ao relativismo também, né, histórico. Exatamente, né, que é um problema. É um problema, principalmente na sociedade atual, o relativismo histórico ele está presente aí nas redes sociais o tempo todo. Então, como se a história não fosse uma ciência, né, como se a história não lidasse com o empírico, né, a história não é só uma questão de interpretação, também, mas a interpretação da história ela tem um limite, o limite são as fontes, os limites são os documentos históricos, né? Você não interpreta em cima do vazio, você interpreta com base, né, em evidências, em documentos, etc. Né? E o relativismo ele acaba sendo usado pela internet hoje como forma de justificar certas falas e argumentos, né? Na verdade. Exatamente, né? Você tem... beira preconceito, dependendo do que se coloca. Porque como a produção audiovisual tem muito impacto, né? Isso não... e até mesmo em historiadores formados, né? Imagina nos estudantes, né? Então eles veem, né? Uma produção audiovisual bem feita é muito sedutora. Então você ser levado por aquilo, ainda mais quando você não tem referência, né? É muito fácil. E por isso que as aulas de história, de geografia, de sociologia e filosofia são tão importantes, né? E a gente está falando dessa questão de não transformar, né, o problema não é transformar o estudante no historiador, mas todas as pessoas, né, ela tem toda a interpretação do indivíduo sobre o tempo, né, que é capaz de orientar suas ações de alguma forma e permitir também que você atribua a sentido das relações cotidianas, é uma forma de consciência histórica. Né? Esses dias eu tenho
sou xereta, mas todo historiador é um pouco xereta. Eu estava ouvindo uma conversa e alheia. Mas você justificando com o historiador, né? Mas a pessoa estava dando uma lição de moral, e falou assim, como assim você não conhece a história do seu time de futebol? Você acha que eu não lembro agora o time X lá, nasceu ontem? Tem uma história. Isso é uma espécie de consciência histórica. Né? Porque é isso, assim, é uma percepção de que o passado importa, uma percepção de que as coisas não começaram, né, hoje e tal. Isso é interessante, né? Você também, né, despertar a partir do cotidiano dos alunos, a partir da vivência ali, da história da própria unidade escolar, a história de vida de cada um deles. Isso tudo, né, se bem trabalhado, pode constituir a consciência, pode ser utilizado para trabalhar essa consciência histórica nos estudantes, que faz parte da atitude historiadora. Sim. Você também separou algumas coisas, né, que é interessante, sim, na separei, verdade. sim. E pegando um gancho ali do Bruno, em relação a essa questão, é a construção do conhecimento, né? A gente está parte do quê? Da construção do nosso conhecimento, de estar junto com os nossos estudantes. E uma habilidade que eu separei do 9º ano, que o objeto de conhecimento é o sujeito e o seu lugar ao mundo. Então, assim, onde é o meu lugar no mundo, né? Para a gente ter essa questão, e essa atitude historiadora faz com que os nossos alunos comecem a levantar hipóteses sobre se questionar onde eu estou, para onde eu vou. Então, assim, em relação também dessa análise, né? Porque somos sujeitos em diferentes lugares, tanto no local quanto no global. Agir, assim, né, com essa construção do conhecimento. E isso perpassa por longo da vida, não só enquanto estudantes, mas também depois de todo o processo de construção mesmo do ser humano, né? E isso, a geografia, ela traz essa conexão junto com as outras disciplinas, né, da nossa área de ciências humanas, ela traz, e através de como que a gente levanta, né, essas questões, através de onde eu vou começar a levantar essas hipóteses, através de fotos, os eventos, os fenômenos que acontecem em nossa volta, em saber a história do time de futebol, ou até mesmo saber da minha essência, da minha história, da minha família. Sim, que aí pode se aproximar um pouco mais do projeto de vida dos estudantes, olhar um pouco mais o cotidiano. Tem até, assim, essa questão da família é bem interessante. Na história tem pessoas que fazem toda uma produção historiográfica a partir de contextos familiares, né? Então, documentos gerados pela família, histórias trazidas, tradições. Isso. E isso faz com que a gente também olhe o tipo de identidade que a gente constrói, né? Então, que tipo de identidade que a gente traz? A gente tem aqui no Brasil comunidades tradicionais que elas são muito fortes, essa questão da identidade, né? E também tem comunidades que acabam se perdendo, então, que já foram consumidas aí pelo ocidentalismo, enfim. Então, é uma forma também de trazer essa consciência histórica, é você fazer essa pergunta, né, também, e pode ser algo mais próximo, né? Muitas vezes uma fonte que a própria família aí produz, uma tradição que, por exemplo, tem cidades com tradições que geram uma festa, né, na cidade toda, né? Por exemplo... E que pode ser muito bem colocada, desnaturalizada, questionada também, algumas coisas, né? Isso, como você falou, nas cidades que acabam virando festas tradicionais, um exemplo no interior são as festas religiosas. Festa do Divino, a festa São Benedito, enfim, que... Se você pegar no contexto histórico e trazendo também para a geografia, onde nasceu, como que chegou aqui no Brasil, né? Surgiu aqui ou veio de um outro local, né, o ISIS? Então, é importante, né? Porque quando a gente fala fontes, quando a gente fala documentos históricos, elas não são necessariamente as fontes dos documentos escritos, embora a gente, a história, não tem como, se ela tem essa coisa da origem, né? Tem esse caráter. Isso. Até hoje, a gente, por mais questionável que seja, a gente ainda, né, pré-história, que... Né, a nossa sociedade, ela valoriza muito os documentos escritos, né? A sociedade ocidental, a base dela é muito a escrita, então tem essa importância, essa relevância. Exatamente, mas não só, como a que ele está comentando, tem as fontes imateriais, né, que são as festas, tem saberes populares, a própria tradição oral pode ser e deve ser, né, uma fonte histórica, né? Os relatos orais, né? Você também tem a própria cultura material, os objetos, né? Eles também constituem
possibilidades de fonte histórica. Então, tudo isso pode ser trabalhado em sala de aula, tudo deve ser trabalhado, né? Músicas, produções audiovisuais. Gosto bastante de trabalhar com produção de quadrinhos, né? A gente já fez algumas TPC sobre isso, né? Eu adoro poesia periférica, que também é uma excelente fonte de produção. Então, você tem aí no Registro do Brasil, no final da década de 80, início de 90, ela está muito ligada ao rap, há um movimento juvenil aí periférico, que é bem interessante. E ela teve projeção com redes sociais, então, inclusive na contextualização aí, ao se trabalhar essas fontes, ela dá essa perspectiva de que recurso se usa para divulgação, né? Exatamente. Os quadrinhos também, nesse sentido, né, são mais contemporâneos. Desde os análises a gente já ampliou, né? Qualquer vestígio de ação humana pode ser trabalhado, né? Essa que é a... E mesmo quando a gente olha, né, para uma paisagem natural, a gente estava conversando ontem sobre isso, mesmo quando a gente olha para uma paisagem natural, a gente olha a partir de uma cultura. Então, o meu olhar para a natureza ele é histórico também. Isso que é interessante, né? Bom, queria só me justificar aqui, porque tem um texto, um trecho aqui do Ginsburg que fala do paradigma indiciário, né? Que Você trouxe ou o chat trouxe o Ginsburg? Não, tem no... tem inclusive a citação no nosso currículo, porque ele faz muita comparação, né, do historiador como um médico, né, que vai vendo os sintomas ali e tal, ou também do historiador como um detetive, né, que ele vai recolhendo as pistas, né, que ele diz, né, o historiador é, por definição, um investigador, para quem as experiências, no sentido rigoroso do termo, estão vedadas, né, porque a gente não tem a experiência do passado tal como ele foi, por isso que a experiência do passado está vedada para a gente, né? Porém, a gente consegue chegar nesse passado mediado pelos documentos, pelos vestígios deixados. Né? Exatamente. E aí, continuando aqui a nossa conversa, eu vou seguir um pouco mais nos slides. Eu descobri agora que eu tenho que usar óculos, viu, gente? Então, ponho e tiro. Óculos para ler e para ver o mundo, eu tenho que tirar óculos. A gente tem aqui o material, dentro do material digital, os conteúdos aqui, que é Mulheres na Independência da América e os Objetivos, que é promover a compreensão e o reconhecimento do protagonismo das mulheres no processo de independência da América. Esse material vai estar disponível para vocês, então eu não vou ler todas as questões, porque eu quero focar na atitude de historiadora que esse material traz de forma explícita. Então, é um material do 8º ano, ele está disponível ali no repositório do Centro de Mídias, é o material digital. Ele é de história, na etapa anos finais, fala sobre participação das mulheres na independência da América e a aula 27 do 2º bimestre. Então, já é uma aula já praticamente chegando no final do bimestre aí. E, quando a gente olha o foco no conteúdo aqui para refletir, ele traz uma atitude historiadora com os estudantes, que é o quê? Que é importante refletirmos sobre como os estereótipos de gênero e preconceitos culturais podem funcionar como forma de exclusão, que é o caso das mulheres no interior da narrativa histórica, subestimando suas contribuições. Então, é um questionamento que pode ser feito, né, pelos estudantes para desenvolver essa atitude historiadora. Essa aula do 8º ano, como é a questão do papel da mulher na independência da América Latina, e aí a gente tem aí vídeos, inclusive num site, né, que no Museu do Ipiranga também traz muitas coisas, enfim. E ele vai... Eu vou precisar da sua ajuda, Bruno, porque está irritando minha garganta. Não, perfeito. Vou aproveitar o ensejo para ler uma contribuição aqui do Daniel. Aqui, ó. Acredito que haja um erro conceitual na crítica. O relativismo cultural e histórico é uma das coisas mais finas dentro da historiografia atualmente. Acredito que o problema seja um revisionismo histórico. Este sim é o tipo de história que algumas correntes mais conservadoras têm tentado emplacar. Vai ressaltar Walter Benjamin, aí acho que deu um corte aqui na contribuição. Eu concordo, mas também tem vários revisionismos históricos, né? Tem vários o relativismo cultural é uma coisa que a gente trouxe na antropologia, né? Justamente para não hierarquizar as culturas, né? Para não achar que uma cultura é superior ou inferior, e aí de alguma forma, né? Como as ciências humanas elas vão perpassando, a gente trouxe de alguma forma para história e tal. Sim, mas tem aquela coisa, né? Também tem vários revisionismos, tem vários relativismos, mas bem pertinente aqui a contribuição, né?
E aqui a professora Maria Cecília comenta, não podemos mais usar o YouTube, infelizmente. Podemos utilizar desde com a devida curadoria, né? É muito interessante, como a gente sempre fala, que se a gente educa para autonomia, então é interessante que os estudantes eles sejam autônomos até no momento de filtrar seus conteúdos, né? Então, assim, ensinar nossos estudantes a navegar também por esse mar de informações que existe na internet e saber identificar uma fonte segura de uma fonte duvidosa, né? A saber diferenciar o que é fato do que é opinião, né? O que é fato, o que é interpretação, tudo isso faz parte, né, desse conhecimento autônomo que a gente precisa, né, fazer com que os nossos estudantes aprendam, porque é o mundo que a gente está vivendo. E isso, Bruno, que você falou, essa questão, né, de fontes seguras, dá essa autonomia para os nossos alunos, mas também para os nossos estudantes buscarem como que eu faço uma pesquisa. Então, assim, direcionar essas pesquisas, quais vídeos, não só de textos, mas vídeos e imagens, são fontes seguras, né? Então, porque e isso, temos a contribuição das aulas de tecnologia, que trabalha essa questão do letramento digital também, né? Então, assim, isso, utilizando da interdisciplinariedade dos nossos alunos com os nossos alunos em sala de aula. Aqui, o professor Félix, ele colocou aqui no chat, assim, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Só que ele não colocou de quem é essa frase, não sei, um autor... né? Isso é muito curioso, né? Você vê que essa concepção de história vem desde a antiguidade, né? Ou seja, a história como você aprende lições de vida com a história, né? Então, assim, você vai estudar história para quê? Você vai estudar história para que os erros... Essa é uma definição muito clássica, muito que vem do mundo antigo. Assim, por que você vai estudar história? Para não repetir os erros do passado, né? Isso é uma das visões muito básicas, né? Da história, né? Mas tem uma outra conversa que acho que vale a pena lembrar, que tem uma frase do Foucault, que não é historiador, mas dialogou bastante com a história, que ele fala assim, o saber é feito para cortar e não para compreender. O que ele quer dizer com isso? Justamente, quando a gente faz um esforço meramente de compreensão, você tende a naturalizar o passado ou a compreendê-lo a partir do presente, tal como ele é, cometendo anacronismo. Quando você vai pensar na questão do corte, né? Então, ou seja, você começa a compreender as construções históricas até o conhecimento é histórico, é provisório, né? Tem gente que lida muito mal com isso, né? Mas são o paradigma das ciências humanas. A gente tinha um bom tempo, né? A história positivista acreditava que as coisas ficavam naquela estática, né? Uma produção histórica, ela não poderia ser questionada, né? Eu acho interessante isso. E agora já muda algumas coisas. Mas a questão da atitude historiadora, ela está presente muitas vezes sem ser de forma sistemática. E é interessante quando a gente traz essa discussão, né? E claro, a gente trouxe aí de uma forma explícita, como está no material, né, do 8º ano em História, e olhando o papel das mulheres, questionando esse papel de gênero, os estereótipos, enfim. Quando a gente traz de uma forma sistemática, isso amplia também o repertório de conhecimento do estudante. Então, ele sabe por que ele está desnaturalizando o passado. Uhum. Ele sabe por que os questionamentos. Muitas vezes, a gente percebe a mesma coisa. Por exemplo, o que me move ir atrás de uma pesquisa de um tempo? O meu próprio contexto. Então, por que eu olho o passado e eu olho aquele recorte específico, o meu próprio contexto? O estudante ele vai perceber que muitas vezes ele olha aquela fonte e ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai trazer alguns elementos pelo próprio contexto. E aí eu estou falando de coisas assim, não estou falando de um mundo ideal de escola, onde todos os estudantes são aí apaixonados por história, fazem todas as atividades, enfim. Mas a questão de ampliar as fontes, de ampliar o repertório, pode auxiliar o professor a trazer um pouco mais de curiosidade a estudantes que não olhem a história de forma tão bacana. Uhum. Eu tive estudante que ele falava assim, eu gosto de você, mas eu não suporto história. Mas só assisto história por conta da forma como você traz. Então tem professores que já devem ter passado por isso, né? Porque o estudante não sabia para que olhar o passado, era bem complicado nesse sentido. Infelizmente ou felizmente, o carisma, né, do professor, ele tem essa coisa de fazer com que o estudante se interesse ou não pela disciplina, pelo componente, né? O professor Arrovani, eu acho aqui,
ele lembrou aqui que era a expressão que eu estava tentando puxar e não consegui, que é o Historia Magister Vitae, né? Que é isso, né? Como que é? Porque é aquela coisa de você... conhece? Não, então, aquela concepção antiga que eu estava falando da história como para você não repetir os erros do passado. Assim, uma concepção antiga, e essa expressão sintetiza isso, Mas né? como que fala? É que meu latim está meio enferrujado. Meu latim tá enferrujado. Perceberam, tá. né, galera? Meu latim tá enferrujado. Gente, como é que é a pessoa? Mas, enfim, seguimos. Bom, acho que é isso, né? Só para a gente encerrar, queria comentar, né, que a atitude historiadora, ela compreende uma série de competências e habilidades, né? Então, ela vai envolver as competências e habilidades de identificação, de comparação, contextualização, interpretação e análise. Ou seja, né, o desenvolvimento da atitude historiadora não é uma tarefa, não é simples, né? Ele é bem complexo, porque ele mobiliza uma série de competências e habilidades ali, né, que basicamente aqui englobam todas, né? Identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar, ou seja, né? E quando você compara, você ainda estabelece relações. Se relaciona um contexto com o outro, relaciona uma fonte com outra, um questionamento com outro, enfim. É um trabalho árduo mesmo da gente, professor, trabalhar aí a atitude historiadora. O Isis. Não, tranquilo não, né? O professor, ele traduziu aqui para o português, tá? É história como mestre da vida. Isso. E aqui, ó, o Leonardo, né, comenta aqui, ó, a atitude historiadora também é mostrar aos estudantes que não há uma verdade histórica. A narrativa histórica é fruto de uma investigação documental em contínuo processo de construção. Por isso, a comparação do ofício do historiador com o detetive, né? Interessante a frase que o professor Leonardo, é isso? Isso, Leonardo. Isso, Leonardo. E a gente vai ficando por aqui. Quem se interessar pelo Multiplica SP, vai lá na sede, faz a inscrição, vem trabalhar aqui com a gente, né, dentro desse programa. Agradecer de novo a acolhida que a gente teve no interior, que foi bem bacana, que a gente conseguiu fazer uma formação presencial e conhecer um pouco mais das realidades. Eu não conhecia aquela realidade de Jales, nem de Rio Preto. Foi bem interessante conhecer a partir da socialização com os professores. E eu queria agradecer muito a Kelly, que está entrando agora para a nossa equipe. Está contribuindo bem legal assim para a geografia. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradecer também o pessoal do Polo de Santo André pela formação de sexta-feira que eu estive presente. Para mim foi uma novidade também, porque eu vim do interior. Um beijo para todos os meus conterrâneos, os meus queridos da DE de Guaratinguetá. Já teve gente já elogiando você aqui. Já conhece o trabalho. Já. Um beijo para os meus amigos. Enfim, gente, olha, gratidão por vocês e pela acolhida nos polos. É muito bom estar em contato com vocês sempre. Você, Bruno, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Tem várias contribuições aqui, o pessoal fazendo, dando as contribuições da avaliação aqui. Então, coloquem aí, né, o que vocês acharam aqui da formação de hoje, se vocês gostaram ou não, o que faltou, o que podia ser complementado. Também sugestões para próximas temas, né, de próximas ATPCs. E é isso aí, gente. Obrigado, pessoal do estúdio, como sempre. Nossos intérpretes de Libras aqui também. Hoje o pessoal do estúdio deu um auxílio aí, bem tranquilo. E assim, a todos os professores de Geografia, parabéns pelo nosso dia mais uma vez. E os nossos professores, semana que vem, boas férias, né? É verdade, eles entram em recesso ou merecidas. Férias? Férias e recesso, né? As duas coisas. Férias e recesso. Muito bem, merecidíssimos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.